Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva a Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado no programa Texto e Contexto sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Temos conversado aqui a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre esse tema, sobre a ressurreição. No programa da semana passada, nós exploramos aqui a questão da ressurreição dos justos. Então, se você, por um acaso, perdeu o programa Texto e Contexto da última semana, acesse a playlist do programa no canal do YouTube TV Viva a Promessa e cheque, verifique lá o conteúdo do programa da semana passada. Tenho certeza que vai edificar a sua vida e lhe trazer ainda mais esclarecimento, luz sobre esse assunto tão importante da Escritura Sagrada. Nós vamos continuar falando sobre a doutrina da ressurreição, só que o foco do programa de hoje estará na ressurreição dos ímpios, na ressurreição dos ímpios. O que a Bíblia diz sobre esse tema? Na semana passada foi a ressurreição dos justos. Quando acontecerá, como acontecerá, qual será o corpo da ressurreição? Hoje responderemos perguntas semelhantes, mas pensando na ressurreição dos ímpios. Então compartilha o link desse programa com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local e avisa o pessoal que o programa Texto e Contexto está no ar. Bom, para nos ajudar, mais uma vez, no estudo desse programa, nós temos a alegria de ter conosco aqui os pastores Denis e Alessio. Estiveram conosco aqui na última semana para iniciar a conversa sobre esse tema e voltam hoje novamente para dar sequência a esse estudo. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. Pastor Eleilton, pastor Denis, meus irmãos e irmãs, uma grande alegria a gente retornar para continuar esse assunto tão importante. É sempre um momento especial para a gente, né? Esse contexto tem nos proporcionado esta alegria da gente abrir o Evangelho, passar aqui um tempinho pensando em coisas tão importantes e hoje um assunto extremamente relevante a respeito da ressurreição dos ímpios. Uma grande alegria estar aqui de volta com vocês. Amém. Para mim também é um enorme prazer poder voltar e a gente dar continuidade a esse assunto, a esse estudo. Espero que, da mesma forma do outro programa, a gente consiga esclarecer algumas dúvidas, aprender juntos aqui. E semana passada nós falamos da ressurreição dos justos, né? Da nossa ressurreição. Agora a gente vai falar da ressurreição dos outros, não nossa, do que vai acontecer com os outros. Amém. Isso mesmo. A gente brinca, mas o fato é que a Bíblia também fala dos injustos e como vai proceder diante com a vida deles, né? Ok. Bom, então vamos lá, vamos conversar um pouquinho a respeito do que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos ímpios, né? Na semana passada nós falamos aqui que existem muitas pessoas que duvidam dessa ideia de ressurreição, têm dificuldade em acreditar que a ressurreição de fato será uma realidade. Acho que principalmente nós que vivemos no Brasil, o Brasil é um país que tem muitos espíritas, né? A comunidade espírita é bem grande no nosso país e eles têm um ensino bem específico relacionado à ressurreição, né? Esses textos da Bíblia que falam sobre ressurreição, eles jogam para o lado de reencarnação, como se fosse reencarnação. Então, e acabam meio que deturpando aquilo que a Escritura Sagrada fala a respeito da ressurreição. Por isso é tão importante estudar sobre esse tema, né? Sim, é importante. Abrir a Bíblia e conversar sobre esse tema para entender o que realmente a Bíblia diz sobre isso. Mas vamos lá. Pastor Alessio, a Bíblia é clara em dizer para a gente que um dia os injustos mortos, todos os ímpios que morreram e que ainda vão morrer até a volta de Jesus, a Bíblia é clara em dizer para a gente que um dia eles vão ressuscitar? Sim, isso. Ela é clara, ela não deixa dúvida a respeito desta verdade. Ela ensina de uma forma explícita essa ressurreição. Para a gente criar, quem sabe, um link, eu gostaria de ler aqui com a gente sobre a ressurreição dos justos, mas a gente vai se ater a dos injustos, né? Porque nós encontramos vários textos na Bíblia que falam sobre a ressurreição do justo.
Eu queria ler só um, porque eu sou apaixonado por esse texto de Jó, capítulo 19, né? Então, sei que muita gente é apaixonada, assim como eu, quando fala sobre a ressurreição dos justos, a qual nós pertencemos. Amém. A qual nós pertencemos. Jó diz assim, ó, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda na minha carne verei a Deus. Esse é um texto lindo, né? Que fala sobre a ressurreição de todos aqueles que dormiram em Cristo, que nós vamos perecer, mas nós estamos na mente de Deus. Depois, no tempo certo, dia e hora nós não sabemos, mas Ele virá, a mente dele, Ele vai chamar todos que estão no pó, dormindo, e ressuscitarão. Nós seremos transformados, como nós vimos no programa passado. Coisa linda aqui. Agora, a Bíblia também fala que existe uma ressurreição destinada para o ímpio. O ímpio também vai ressuscitar, né? Os ímpios, eles não vão participar desta primeira ressurreição quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, somente aqueles que dormiram em Cristo é que irão ressuscitar. Mas eles vão ressuscitar numa época diferente, sob circunstâncias diferentes e também para uma finalidade diferente. Daniel, ele diz assim, ó, lá em Daniel capítulo 12, e o versículo 2, ele diz claramente, ele é contundente em afirmar que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. E aí ele diz assim, ó, uns para a vida eterna e outros para o horror eterno, para a vergonha eterna. Então, Daniel está deixando claro aqui, em Daniel 12, que todos os que morreram vão ressuscitar, que haverá uma ressurreição num determinado período para os justos, por ocasião da vinda de Cristo, num corpo glorioso e transformado e com um objetivo, uma finalidade distinta, que é passar a eternidade com Cristo. Os outros é numa outra época, depois do milênio. A finalidade é o juízo e a destruição, e o corpo, se este aqui, ó, aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição, eles serão imaculados, eles serão incorruptíveis, eles serão imortais, toda a bênção da imortalidade alcança apenas estes, os justos, né? Estas promessas não se aplicam aos outros, né? A gente pode não saber muito bem com que corpo os ímpios ressuscitarão, mas nós sabemos exatamente com que corpo eles não ressuscitarão, né? Muito bem, Daniel diz assim, ó, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E o próprio Cristo também, com uma forte evidência da ressurreição dos injustos, é encontrada na própria palavra do próprio Cristo, né? Ele diz lá em João, capítulo 5 e o versículo 29, se o irmão quiser acompanhar aí, vai acompanhando aí no seu celular, tá bom? Aí na sua Bíblia, diz assim, ó, João 5, 29. E os que tiverem praticado o mal, ressuscitarão para a ressurreição do juízo. Então, tanto Daniel, quanto Cristo, quanto o nosso Senhor, eles estão dizendo que o ímpio, aqueles que praticaram o mal, os injustos, eles vão ressuscitar também. Não haverá escapatórias. Não tem. Isto é, todos nós estaremos incluídos nos dois grupos, dos justos que ressuscitarão para a vida eterna, por ocasião da vinda de Cristo, ou para os injustos que ressuscitarão para o juízo, para a aniquilação depois do milênio. São dois cenários que a Bíblia apresenta em matéria de ressurreição. Todos ressuscitarão, todos participarão da ressurreição. Entretanto, em época diferente, aí repito, os justos na vinda de Cristo e os injustos depois do milênio. Circunstâncias diferentes. Esses estarão passando pela grande tribulação quando vem o nosso libertador. Os outros estarão dormindo durante 1000 anos e ressuscitarão para encontrar com um grande juízo o trono branco. Circunstâncias diferentes. Finalidades diferentes. Nós vamos ressuscitar para a vida eterna. E os ímpios, depois do milênio, eles ressuscitarão, eles vão receber o juízo de Deus e ressuscitarão para a aniquilação, para a destruição eterna. Justos para a vida eterna e injustos para a destruição eterna. Ok. Pode ser que
existam pessoas que estão nos assistindo agora que estejam iniciando a sua caminhada com Cristo, ou de repente pode ser que esse vídeo tenha chegado a alguém que nem faz parte da comunidade, de uma comunidade cristã, né? Não seja um discípulo do Senhor Jesus. Por isso, até antes de dar mais um passo aqui nessa doutrina, eu queria que a gente desse um passo atrás aqui. Nós estamos falando muito de ressurreição de justo e de injusto. Esclarece para a gente, pastor Denis, exatamente quem são os justos e quem são os injustos. Quem nós estamos chamando aqui de justo e de injusto? Sim. Justus não é um sobrenome meramente, né, do Roberto. Não são esses, não é isso que caracteriza os justos. Brincadeira à parte, nós cremos na justificação. O termo justo ou injusto parte do pressuposto da doutrina da justificação. O que é essa doutrina? Nós enxergamos na Bíblia que aqueles do qual se rendem a Cristo Jesus, que enxergam o sacrifício de Jesus como o sacrifício que foi pago pelos seus pecados, aceitam Jesus como seu Redentor, como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador, eles são, por Deus, declarados justos. Justo no sentido de alguém que já não deve mais algo a Deus. Essa pessoa vivia no pecado, nós vivíamos no pecado, estávamos mortos, né, como Paulo vai dizer aos Efésios, estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas pela graça, pela fé em Cristo Jesus, pela graça nós fomos salvos, acreditamos em Jesus, e aí Jesus, o sacrifício dele se torna então aplicável e válido a nós, e aí nós já não devemos mais nada para Deus. Deus nos declara justos. Nós somos justificados por Deus. Uhum. Óbvio que quem passa por esse processo é chamado de justo. Quem não passa por esse processo, quem não crê no sacrifício de Jesus, mas como Paulo até vai dizer aos Romanos, que ama mais o mundo, ama mais as trevas do que a Deus, quem não passa por esse processo da salvação é chamado de injusto. Esse injusto é justamente porque ele pratica atos das quais são condenáveis diante de Deus, mas principalmente porque ele não aceitou a Cristo Jesus. Então, não é se a pessoa é boa, não é se a pessoa faz algum ato de caridade, ou a pessoa doa, gosta de ajudar pessoas na rua. Não é esse o X da questão. O ponto crucial é crer em Cristo Jesus e aceitar o sacrifício de Jesus para o perdão dos seus pecados. Isso é o que determina justo e injusto. A pessoa pode ser a pessoa mais bondosa no que diz respeito aos seus atos possíveis. Se ela não passar pelo processo de crer e aceitar Cristo Jesus, ela é um chamado pela Bíblia de injusto, né? Ela não é justa, ela não foi justificada por Deus, justificada por Cristo Jesus. A partir disso, a gente tem, então, alguns textos na Bíblia que vão falar sobre características dos injustos, vai chamar de mentirosos, os feiticeiros, beberrões, enfim, várias características que a Bíblia vai ter, algumas listas, como, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículos 29 ao 32, 1 Coríntios 6, Apocalipse 21, versículo 7, textos que vão dar informações e características muito mais para dar uma conotação de que quem não passa pelo processo da transformação, quem não passa pelo processo da justificação, da regeneração, dessa nova vida em Cristo Jesus, não vai herdar a vida eterna. E aí, por isso, a gente tem essas duas ressurreições, né, dos mortos, daqueles que são justos e daqueles que são os injustos, como o pastor falou, com finalidades diferentes, com propósitos diferentes, porque o injusto não passou por esse processo da salvação, né? Uhum. Você estava falando, eu lembrei de uma ilustração que eu li uma vez em um livro do Tim Keller, ele falando
de uma pessoa que a gente olha e considera boa, né? Considera justa e diz, puxa, mas por que essa pessoa não vai ser salva, né? Só falta Jesus, né? É tão boa, né? Aí ele comparou com um cara que a mãe, né, fez de tudo por ele, para que ele pudesse estudar, né? Não tinha condições, mas foi lá, lutou, enfim, né, se esforçou para que ele pudesse estudar, para que ele pudesse se formar, e uma vez se formando, uma vez se tornando um profissional, ele esquece a mãe, ele vive como se a mãe não existisse. Ele em si é uma pessoa boa, ele se relaciona bem com os filhos, ele se relaciona bem com a família, ele é um bom profissional, não é desonesto, né? Uma pessoa íntegra, né? ajuda o outro e tal, mas a mãe dele ele colocou numa gaveta assim que ele vive como se ela não existisse. Ele pergunta que tipo de avaliação nós faríamos dessa pessoa, né? Ele disse, ele acha que é mais ou menos isso, né, que é a imagem de uma pessoa que a gente olha e fala, nossa, mas ela é tão boa, né? Só falta Jesus, né? Então, assim, ela é boa, só que falta o que é essencial. Né? Ela vive como se aquela pessoa que dá condições para que ela tenha tudo aquilo, para que ela respire, vive como se Deus não existisse, né? Então... Uma excelente ilustração, né? Que eu fico pensando, né? Porque, de fato, quando a gente fala justo, como disse o pastor Denis, não é uma justiça própria, né? Isso. Não é uma justiça própria. Então, se falta Jesus, que é o justificador, falta tudo. Falta tudo, né? É impossível você ser este justo, né? Porque não é uma justiça humana, né? Não é a nossa própria justiça, que essa própria justiça, aos olhos de Deus, é trapo, enfim, é a justiça de Cristo em nós, né? Então, se falta a mãe, falta tudo. Né? Falta tudo, exatamente. Bom, mas voltando então agora para a questão da ressurreição, acho que você deu para entender o que nós estamos chamando aqui de justo e de injusto. Então, voltando à questão da ressurreição, o pastor Alessio começou a dizer e falar, né, que, de fato, a Bíblia é clara ao dizer que os injustos ressuscitarão um dia. Fala um pouquinho mais para a gente, pastor Alessio, sobre quando isso vai acontecer, né? Quando? Na semana passada, acho que foi o pastor Denis que falou um pouco aqui sobre o quando da ressurreição dos justos, né? E mostrou ali na segunda vinda de Cristo. E os injustos? Quando eles vão ressuscitar? Acho que é importante essa resposta, porque acho que o senhor leu aqui um texto de Daniel 12 e leu também o texto de João, João capítulo 5 de Jesus, né? Isso, E nesses dois textos fala que uns vão ressuscitar para a vida e outros para a morte. Né? Jesus, todos que dormem vão ressuscitar para a vida e para a morte. E pelo texto em si, a impressão que fica é que não tem espaço entre uma coisa e outra. Parece que elas vão acontecer assim simultaneamente. Né? Daí a importância de somar com todas as partes da Escritura. Né? Mas comenta um pouco mais para a gente sobre isso. Verdade. Fazendo um link com o que o pastor Denis explicou a semana passada, segundo a Bíblia, os injustos, eles não participarão da primeira ressurreição. Todos vão ressuscitar, mas a seu tempo, né? Na primeira ressurreição, como o pastor Denis explicou, na vinda do Senhor Jesus, essa segunda vinda, agora que nós tanto aguardamos, nenhum ímpio ressuscita aqui. Né? A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 20, e no verso 6 diz assim, ó: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, somente o justo, somente aquele que está em Cristo, aquele que dormiu em Cristo, que está repousando em Cristo, é que vai ressuscitar agora quando Cristo voltar. E a Bíblia está dizendo que ele é bem-aventurado, que ele é santo, esse que faz parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte, a destruição final, não tem autoridade sobre ele. No dia da segunda vinda de Cristo, é que vai se cumprir a palavra que está lá em Malaquias. Então verei outra vez a diferença entre o justo
e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, porque aquele que serve a Deus, aquele que dormiu em Cristo, ele vai se ressuscitar para a glória eterna. Nós, se estivermos vivos, os que estiverem vivos, serão transformados. E também, junto com aqueles que ressuscitaram, sairão a encontrar com o Senhor nos ares. Essa é uma das grandes diferenças, né? Porque há uma separação aqui. Porque em relação aos não salvos, a Bíblia diz assim, ó, que aqueles que estiverem dormindo, estão mortos, que são ímpios, que não aceitaram a Cristo, não teve vida com Cristo, estes não ressuscitam. Eles vão ressuscitar apenas depois de 1000 anos. Há um intervalo entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos que morreram em Cristo, acordam imaculados, incontaminados, imortalizados para a vida eterna. Nesta primeira ressurreição, quem ressuscita aqui, a segunda morte não tem autoridade. E o ímpio não ressuscita aqui. Ele vai ressuscitar apenas na segunda ressurreição, depois do milênio, quando Cristo voltar para o juízo, né? De modo que, quando Cristo voltar, será um dia de extrema alegria para alguns e será um dia de tristeza enorme para outros, de desapontamento, vergonha. Imagine quem estiver entre os ímpios, né? Pastor Denis, na semana passada, falou sobre essa questão, essas possibilidades, os cenários, né? De repente, imagina, né? Aí você saber que Cristo está voltando e aquela pessoa sabe que não tem mais o que fazer, não tem mais oportunidade, né? Aí a Bíblia diz assim, ó, lá de Daniel, que nós citamos na semana passada: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, por ocasião da vinda de Cristo agora, e outros para a vergonha e desprezo eterno, depois do milênio, né? Depois do milênio. E sabendo disto, cada um de nós, todos os cristãos, nós devemos agir com perseverança, com muita santidade, com uma vida piedosa, né? Uma vida piedosa. Não podemos viver com descaso, com negligência. É o que diz a Bíblia lá em Lucas 21:34. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, embriagueis com os cuidados da vida e venha sobre vós de improviso aquele dia. Tenhamos cuidado. Vida piedosa, vida no altar, santificação sempre, né? Sempre. Muito bem, a Bíblia diz que os injustos participarão somente na segunda ressurreição, somente. Meu irmão e irmã, Deus, na sua soberania e por meio da sua justiça, reservou a segunda ressurreição só para os ímpios. É a justiça de Deus. É o dia da prestação de conta com todos aqueles que deixaram Cristo, que negaram Cristo, que não tiveram uma aliança com Ele, né? Nessa ocasião, lá depois do milênio, eles vão se levantar dos túmulos, todos os não salvos, sem exceção, todos os tempos, de todas as culturas, de todos os lugares, milhões e milhões, bilhões de pessoas se levantarão nessa segunda ressurreição depois do milênio, sem exceção, e vão participar do evento onde vão ver Jerusalém vindo, o trono branco, o Pai, o Filho, o juízo final e a destruição final, né? É importante aqui que a gente registre, então, que o acontecimento da ressurreição do ímpio tem um tempo específico determinado por Deus nas Escrituras. É depois do milênio, no fim do milênio, né? Ok, muito bom. O senhor citou algumas vezes o texto de Apocalipse 20, né? Que é basicamente o texto que nós utilizamos para fazer essa construção, essa defesa, né, da primeira ressurreição e a segunda aqui 1000 anos depois. Alguns utilizam esse texto de Apocalipse 20, versículos 4 e 5, né, que falam da primeira ressurreição, para defender que essa ressurreição, na verdade, ela seria uma ressurreição espiritual, né? Fala meio que como sinônimo da regeneração, nessa primeira ressurreição. Isso para poder
chegar à conclusão de que as ressurreições vão acontecer na mesma hora, simultaneamente. Então tem esse espaço entre uma e outra, né? Como que a gente responde isso, pastor Denis? Como que a gente responde a essa argumentação? Assim, eu quero ler o texto aqui, só para a gente acompanhar o texto completo. Apocalipse 20, versículos 4 e 5, diz assim: Vi tronos e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Como o pastor Alessio ele explicou, a sequência dos fatos, que nós cremos segundo a Bíblia, a gente tem o período da grande tribulação. Passado esse período, de forma muito resumida, né? Passado esse período, a gente tem o retorno, a segunda vinda de Cristo Jesus, soa a trombeta, os mortos em Cristo são ressuscitados, o que a gente chama de primeira ressurreição. Quem crê em Cristo está vivo, tem seu corpo transformado. A partir disso, a gente tem esse lapso de tempo, com base nesse texto nós cremos, a gente tem esse lapso de tempo de 1000 anos, na qual nessa terra não há vida, né, pastor? Não há vida alguma. Porque nesse período, e aí a gente teria outro texto para complementar aqui sobre a prisão de Satanás, né? Nesse momento em que os mortos ressuscitam com esse corpo transformado e os salvos em Cristo vivos têm seu corpo transformado e todos são acesos a esse lugar celestial, quem for os injustos ou os ímpios, assim chamados pela Bíblia, que estiverem vivos vão morrer nesse mesmo dia, nessa mesma situação. Vão morrer, e aqueles que estão mortos, que são os injustos, os ímpios mortos, vão permanecer mortos nesse período de 1000 anos. Passados esses 1000 anos, como o pastor explicou, aí a gente tem essa segunda ressurreição, que é a segunda ressurreição para condenação. A gente lê Apocalipse e fica imaginando todo esse cenário também, né? Esse cenário caótico dessa terra, com essas pessoas ressuscitando, e aí a gente está falando de muitas, infelizmente, muitas pessoas também, que infelizmente não entregaram e não vão entregar a sua vida a Cristo Jesus, e a gente não tem Jesus, não tem o Espírito Santo mais agora para agir na vida dessas pessoas. Então essas pessoas já despertam e ressuscitam também. A gente tem um outro texto que vai dizer que Satanás vai tentar invadir a cidade santa, que estará descendo até que Deus derrama fogo do céu. Enfim, Apocalipse, a gente pode falar sobre vários e vários assuntos em si. Mas fato é que a Bíblia ela é muito clara a apontar que essa primeira ressurreição aqui descrita em Apocalipse 20, versículo 4, não é a regeneração que acontece no momento da conversão, mas é realmente, literalmente, a pessoa, os justos que são vivificados ali, são ressuscitados por Deus. O termo em questão, na minha Bíblia, a NVT, na versão NVT, né, nova versão transformadora, ela já traduz a palavra lá no final do versículo 4, dizendo o seguinte: olha, eles ressuscitaram, já trazendo essa ideia de ressuscitar mesmo. Outras versões vai traduzir o original no grego por viveram e reinaram, né? Traz o viver ao invés do ressuscitar. Mas fato é que esse termo, essa palavra, em nenhum momento da Bíblia vai ser aplicada num contexto de regeneração, de momento de conversão. Mas sim aqui, por exemplo, nesse caso, de literalmente viver, de literalmente ter vida novamente. Óbvio que se esse termo aqui está tratando dos justos
e depois no versículo 5, em que cita os injustos, né? Ambos falam dessa vida que é dada, dessa vida de voltar a viver, de ressuscitar, melhor dizendo. Entre a informação dos justos e a informação dos injustos, ele coloca esse outro acontecimento, que é o fato dos 1000 anos. E aí é um outro assunto para ser estudado, e se aprofundar na questão dos 1000 anos e tudo mais, mas fato é que é um fato que acontece aqui, ou seja, há um lapso de tempo esses 1000 anos aqui, então não acontecem simultaneamente, é um lapso de tempo que acontece entre a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Nós, adventistas da promessa, nós cremos que esses 1000 anos são literais, nós cremos na literalidade desses 1000 anos, assim como cremos na literalidade da ressurreição dos justos e dos injustos nesse caso aqui também. Então, assim, não acontece simultaneamente, tem um período de tempo e esse período são os 1000 anos. Ok. Então não dá para concordar com essa ideia, né, de que a primeira ressurreição é simplesmente a regeneração, né? Porque de fato a gente tem essa informação de 1000 anos aí separando esses dois eventos, né? Sim. Então, realmente essa exposição, né, como a gente tem trazido, parece fazer mais sentido olhando o todo da Bíblia, né? Mas, pastor Alessio, os justos, eles ressuscitam, como nós falamos na semana passada, para viver as bênçãos da vida eterna, né? Já vão ser recompensados por Deus, né? Receber o seu galardão, enfim, já sabem que são salvos, estão vindo aqui para o novo céu, para a nova terra. É depois dos 1000 anos que a gente tem, então, a ressurreição dos injustos, né? Para quê? Qual o objetivo de 1000 anos depois, que os justos já viveram 1000 anos com Cristo, né? Já desfrutaram das bodas lá no céu? Por que os injustos voltam à vida? Quando a gente fala, pastor Eleilton, sobre recompensa, parece que a nossa mente é quase que voltada para coisas boas, mas nem sempre, né? Recompensa, dependendo do que a pessoa fez, ela é uma recompensa boa, mas dependendo do que fez, pode ser uma recompensa ruim, né? Cada um vai colher a sua recompensa, né? Olha, após participarem, 1000 anos se passaram, os ímpios vão ressuscitar, agora eles participaram da segunda ressurreição, a segunda ressurreição é para eles, para os injustos, e eles vão receber a sua recompensa. Isso aí, como você disse com toda a propriedade, não vai ser a vida eterna, né? Não vai ser o céu, não vai ser a nova terra, porque todas essas promessas gloriosas, elas estão reservadas para aqueles que são justos, para que ressuscitaram na primeira ressurreição, aqueles que foram transformados e que obterão a recompensa eterna, que não é, obviamente, o caso do ímpio, do injusto. No que se refere à recompensa deles, a Bíblia ela diz assim, lá em João 5:29, e os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para a ressurreição do juízo. Então, a recompensa é juízo. É punição mesmo. É a aniquilação sobre eles. Os ímpios serão julgados, os ímpios serão sentenciados, eles serão sentenciados à destruição eterna, conforme diz o texto aí de Apocalipse, capítulo 21, verso 8, né? A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esta segunda morte que aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, a segunda morte não tem autoridade sobre eles, porque foram para Cristo. Agora, essa segunda morte tem autoridade sobre o ímpio. Olha que coisa terrível, né? É coisa terrível. Eles vão ressuscitar para a recompensa que é o lago de fogo. Parece que, se a gente olhar assim, algumas pessoas acham que é uma forma arbitrária de um Deus amoroso agir com a sua criatura. Não, pelo contrário.
Ó, é consequência natural daquilo que se planta. É consequência de uma decisão tomada individualmente por cada ser humano nesta vida. Nós tomamos decisões. Nós temos o livre-arbítrio. Então, quem abre o coração, quem tem Cristo, quem recebe a regeneração por esta graça, caminha, vai renunciando ao mundo, renuncia os prazeres do mundo, vive uma vida piedosa. Consequentemente, de acordo com a proposta do Evangelho, a promessa do Evangelho é que esse ressuscitará para a vida eterna. Ao passo que aquele que simplesmente vira as costas vai viver de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus prazeres, satisfazendo a si mesmo a vontade da sua carne, este vai colher tudo aquilo que plantou. E a colheita não será boa, não será feliz. Conquanto a Bíblia diz assim, que todos nós somos livres, e nós somos livres, nós precisamos entender, todos nós, irmãos e irmãs, todos nós precisamos entender que todas as nossas escolhas, elas têm consequência. Existe uma consequência natural das nossas próprias escolhas. De repente é aquilo que Salomão diz em Eclesiastes, né? Capítulo 11, o verso 9, né? Ele diz assim lá: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias da sua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Se parasse aqui, se parasse aqui, né? Parece que é o paraíso para muita gente, né? Mas aí ele continua, faz tudo isso, mas sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Esteja certo. Tudo tem consequências. Tudo tem consequências. Então, de uma forma bem resumida, o objetivo da ressurreição dos injustos, eles serão ressuscitados para que eles recebam a recompensa de uma vida ímpia. E a recompensa é a destruição final no lago de fogo. Eu ia só pontuar que a gente tem um Deus que ele é justo, né? Ele é o justo, né? E a Bíblia vai dizer, em dado momento, que a Deus pertence a vingança, né? Às vezes o nosso coração humano, devido a várias notícias que a gente vê, o nosso coração humano tenta nos direcionar para um tipo de autojustiça, de querer a gente dar a paga àqueles que cometem as injustiças. É claro que tem as leis civis para condenar aqueles que praticam crimes e tudo mais. Mas a gente crê num Deus que não vai deixar impune, né? Não vai deixar impune a maldade dos homens. E a gente, obviamente, não está falando de um Deus também sádico que também não vê a hora de punir. Não é essa a ideia. Mas de confortar o nosso coração, de saber que, assim, existem pessoas nesse mundo, infelizmente, que têm o coração muito entregue à maldade, ao pecado. A gente vive uma era de muitas séries e filmes de fatos reais, de os famosos true crimes, ou os crimes reais que acontecem, e às vezes você vê histórias assim que você fica pensando como que a pessoa, como que o ser humano é capaz de fazer algo tão cruel, né? Com outro ser humano, às vezes com criança, enfim. E a gente sabe que, assim, se essas pessoas não entregarem a sua vida a Cristo Jesus, elas passarão por isso, e aí o que conforta, de alguma forma, o nosso coração é saber que a gente, que já está salvo em Cristo Jesus, nosso papel é anunciar o Evangelho para que todos sejam salvos, obviamente, mas entendendo que Deus, ele é justo, Deus, ele, como disse o pastor, vai recompensar também, na verdade, dar consequência àqueles que decidiram não se entregarem a Cristo Jesus, né? Então, a Deus pertence a vingança àqueles também que não se entregarem a Cristo Jesus, né? É isso. Eu acho tão importante, pastor Denis, pastor Elieto, quando a gente fala sobre a relevância de Cristo, né?
Porque assim, ó, por nós mesmos, nós não merecemos o céu. Sim. É a graça em nossas vidas. É Cristo em nossas vidas. Então, se nós não podemos ir por nós mesmos, como Cristo disse assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, não tem atalho. Ele é o único caminho e de fato é Ele. Porque se Deus olhasse para nós sem Cristo, Todo mundo condenado, né? é tudo condenado. Né? Então ele olha para o pastor Denis, diz assim, o céu está lá te esperando, porque ele olha para o coração e vê Cristo lá. Olha para o Alessio e vê Cristo aqui. Olha para o Eleilton e vê Cristo ali. Agora, ele olha para milhões de salvos e ele vê Cristo lá. E a gente sabe que a garantia de lá é porque Cristo está ali. Essa justiça não é uma justiça nossa, é Cristo aqui. Agora, se não tem Cristo aqui, então falta tudo? É isso. Falta tudo. Aí ele olha, ele fala, eu gostaria muito de te dar a eternidade, mas eu não posso. Aquilo que te é o passaporte para a vida eterna, você rejeitou, você não tem. Então, pela minha justiça, por ser justo, não tem uma outra alternativa que não seja te dar como recompensa a sua própria escolha. É isso. Na cena do juízo, que o senhor mencionou para a gente agora nessa última fala, lá o texto do Apocalipse fala que eu vi os mortos, grandes e pequenos, né, em pé, os ímpios depois da ressurreição, e abriram-se os livros. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então tem um livro chamado Livro da Vida, né, que também é chamado Livro da Vida do Cordeiro, e o livro das obras. Né? Quem não está com o nome no livro da vida vai ser julgado pelo livro das obras. E por esse livro aqui... Impossível. Ninguém chega lá. Impossível, ninguém Impossível. chega. Ou seu nome está nesse livro aqui, no livro da vida do Cordeiro, ou então, pelas obras, ninguém chega. Ninguém chega. É isso. Estamos caminhando para o final do nosso programa de hoje, caminhando para o final desses 2 programas, né? Uma temporada curta, mas para falar sobre a doutrina da ressurreição. E eu queria pedir para o pastor Denis, para à luz, né, do que a gente tem falado no programa passado e nesse programa também, sobre a ressurreição, que lições nós poderíamos tirar, né, para a nossa vida à luz dessa doutrina tão importante da Escritura Sagrada? Sim. Acho que ainda pegando também uma fala nossa no programa passado, falar sobre esse assunto e sobre esse tema, assim como Paulo diz lá aos Coríntios, ele termina o assunto dizendo que essa palavra conforte, para que a gente conforte os outros com essas palavras, né? Como a gente fala de ressurreição, a gente fala de morte. E seja pelo lado do espiritismo ou de várias e outras religiões, enfim, todos tentam apontar respostas para essa questão, para essa situação. Mas Paulo, pela Bíblia, e a Bíblia é a verdade, ele vai dizer que essas palavras é o que deve nos confortar. Então, que lições práticas a gente tira diante disso? Primeiro, que o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus que concede a vida. Então, para aqueles que dormem em Cristo Jesus, o que nos conforta é saber que um dia nós veremos essas pessoas, nós abraçaremos elas novamente, nós estaremos com ela para a eternidade. Então, se você, de repente, que está ouvindo, você é alguém que pode ser até que passando muito recentemente por essa fase de luto, por alguém muito querido que você teve que sepultar, se essa pessoa dormir em Cristo Jesus, tenha o seu coração em paz. Tenha um coração em paz. Saiba que um dia, ao soar da trombeta, como nós estudamos já dentro desses 2 programas, ela vai ressuscitar para a vida eterna. E se você estiver vivo para isso, você vai ter seu corpo transformado e vai abraçar essa pessoa também. Então, conforte o seu coração com isso. Se de repente você que está ouvindo, de repente
também tem o outro lado, que é o que nós falamos aqui agora, né? Perdeu alguém e você, de repente, pela vida dessa pessoa, acompanhou aí os últimos momentos de vida dessa pessoa. Infelizmente, você talvez tenha até a convicção de que essa pessoa ela não foi salva, que você possa orar a Deus, pedir graça de Deus, se você tem a sua salvação garantida nele, que você possa ter a certeza que o Senhor irá confortar o seu coração, o Senhor irá fortalecer o seu coração para que, mesmo diante dessa perda, você continue com a sua fé em Deus e na eternidade também. Mas diante desse cenário de ressurreição de injustos, um outro ensino prático que a gente tem é que nós estamos aqui para cada vez mais a gente tirar pessoas dessa segunda ressurreição. E como a gente faz isso? Pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra. Não sei se você consegue ter a dimensão disso, mas Deus ele vai conceder a você aí, quem sabe, mais 10, 15, 20, 30 anos de vida, e é esse tempo que você tem para falar do amor de Jesus para as pessoas, para que essas pessoas, ao invés de acordarem 1000 anos depois, num mundo totalmente já caótico, essas pessoas, de repente elas vierem a falecer, acordarem para a vida. Olha o quão importante pode ser a minha e a sua posição prática diante disso. Falar de Jesus para as pessoas podem mudar o dia da ressurreição delas no futuro. Falar de Jesus para as pessoas podem mudar a eternidade delas. Essas pessoas, elas ou serão destruídas eternamente, ou elas viverão eternamente com você. Então, insistamos em falar do Evangelho de Cristo Jesus. E, por último, obviamente, numa questão prática, crer na doutrina da ressurreição é fundamental para a pregação desse Evangelho que a gente falou, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que se a gente não crê que Cristo Jesus ressuscitou, versículo 14, né? A nossa fé é inútil. A pregação é inútil, a fé que a gente tem é inútil, como diz o apóstolo. Ele vai dizer, versículo 13, pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a pregação, a fé, tudo é em vão. Então, se a gente descrer da ressurreição, se a gente não olhar para frente e acreditar que esse fato vai acontecer, tudo isso perde o sentido. Toda a fé, toda a prática cristã, toda a disciplina espiritual, a existência da igreja, a pregação, as músicas que cantamos, tudo perde o sentido se a gente perder a perspectiva de que esse Deus da vida tem uma vida eterna preparada para todos aqueles que dormem em Cristo Jesus. Então, de forma prática, creia em Cristo Jesus, creia na ressurreição dos mortos, creia na ressurreição dos justos, mas creia também que os injustos ressuscitarão para a destruição. E a partir disso, pelo amor de Deus, pregue o Evangelho às pessoas para que mais e mais vidas estejam na primeira ressurreição e não na segunda. Amém. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Amém. Ora por nós, pastor Alessio. Amém. Por aqueles que estão nos ouvindo, para a gente caminhar para o final do programa. Amém. Pastor Eleilton, me permita, nessa oração, falar um pouquinho com o irmão e a irmã e fazer essa pergunta aqui, que eu quero responder nessa oração. Para onde nós estamos caminhando? De repente nós falamos sobre aqui, a ressurreição dos mortos, e de repente nós podemos até passar pela morte. Às vezes, quando chega uma doença, um câncer, uma doença incurável, e de repente alguns irmãos estão passando por isso. E se for o seu caso, minha irmã, for o seu caso, por tudo que foi dito aqui, o pastor Denis falou assim, na terceira lição prática, creiamos na ressurreição. Isso é importante demais, minha irmã, importante demais. Meu irmão, minha irmã, olha aqui para mim, por gentileza. Sabe para onde nós estamos caminhando? Você e eu? Independente do nosso estado de saúde, nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos caminhando para a vida eterna. Nós estamos caminhando para o novo céu e nova terra. Ninguém está caminhando para a sepultura. Ninguém. A sepultura não é o seu destino nem o meu. Nós podemos até passar por lá, mas tudo isso é passageiro, porque existe uma ressurreição.
para todos aqueles que estão em Cristo. Então não se preocupe, porque a própria morte será vencida. Nós não estamos caminhando para lá. Não. O cemitério, a tumba, nós não estamos caminhando para lá. Nós estamos caminhando para o céu. É para lá que você está indo, viu, minha irmã? É para a eternidade, meu irmão. Tudo aqui é apenas passageiro. Podemos até passar pela sepultura, mas nós não estamos indo para lá. É tudo passageiro, caminhando para o céu. Há uma ressurreição à nossa espera. Amém? Pai eterno, muitíssimo obrigado por esse instante, meu Deus, pelo texto e contexto de hoje. Obrigado pela vida do pastor Denis, obrigado pela vida do pastor Eleilton. Obrigado, meu Deus, porque antes de tudo foi o teu Espírito que colocou na mente do pastor Eleilton e de toda a equipe da TV Viva a Promessa falarmos sobre este assunto nesses 2 dias, na semana passada e hoje. Foi obra do teu Espírito e eu sei que a tua palavra não volta vazia. Ela está afagando o coração de muita gente, centenas, milhares de vidas. Nós não estamos caminhando para a morte, nós não estamos caminhando para o cemitério, nós não estamos caminhando para o túmulo, estamos caminhando para ti, para a vida eterna, para o céu, para o paraíso. Estamos caminhando para ti, meu Deus, de volta para casa. Podemos passar pelas situações mais adversas, podemos passar inclusive pelo túmulo, mas não é para lá que nós estamos caminhando. Tudo isto é passageiro, tudo isto ficará para trás. Caminhamos para ti, meu Deus, Espírito Santo de Deus. Alegre o coração da sua filha que está conosco hoje. Alegre o coração do teu filho. Oh Deus, traga paz, traga calma, traz júbilo nesta certeza de que viveremos a eternidade contigo, meu Deus, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais exames médicos, onde não haverá mais nenhuma cirurgia, onde tudo será apenas lembrança de um passado distante. Até lá, que perseveremos em ti, que estejamos em ti. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor continue fortalecendo a todos nós no caminho que nos conduz de volta para ti. Oramos e imploramos tua bênção sobre cada um de nós, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez pela ajuda. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui em mais um programa Texto e Contexto. Estamos finalizando o programa de hoje, que fez parte dessa temporada em que nós falamos sobre a ressurreição dos mortos. Esperamos em Cristo Jesus que Deus tenha edificado a sua vida por meio desses programas. Continue firme na TV Viva a Promessa, toda a programação da TV, todos os programas, tem muita coisa boa aí durante essa semana para a sua vida, para a sua família. Até a próxima semana, se Deus permitir, onde nós estaremos juntos aqui novamente, conversando sobre a Bíblia no programa Texto e Contexto. Um grande abraço.